Boa noite a todos, boa noite a todos que estão aqui no prédio, todos os irmãos que vieram participar do culto aqui de uma forma presencial, sintam todos à vontade. Boa noite também aos irmãos que estão em casa, acompanhando esse culto de ensino. Eu quero te convidar para a gente adorar o Senhor, mais um dia que o Senhor nos permite viver. E se nós estamos vivos, é um milagre para a glória de Deus, amém? Vamos orar, feche os teus olhos. Pai, nós te louvamos, Senhor, por esta noite. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um. Obrigado, Senhor, por cada um que tem chegado aqui no prédio, para a gente, Senhor, juntos, reunidos no teu nome, te adorar, Senhor. Obrigado também por cada família que está reunida nas suas casas. Nós te agradecemos por esse tempo, Senhor. Por mais difícil que seja, nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós sabemos que Tu coordenas e governas tudo, Senhor. E nós temos paz em Te adorar nesse dia. Que nessa noite, Senhor, possamos ser edificados como Tua igreja. Que possamos nessa noite aprender um pouco mais de Ti. Que possamos ser impactados, Senhor, pela Tua presença. Amém. Nas nossas vidas. Aleluia. No nome de Jesus, recebe o nosso louvor. Tu és santo, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo. Vamos provar o quão real é Tua presença. Vamos provar da Tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é Tua presença. Vamos provar da Tua glória e bondade. Vamos provar o quão real Tua presença. Vamos provar da Tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é Tua presença. Vamos provar da Tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor. Me adotou e o Seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai
hoje sou filho. O Pai me adotou e o seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Meu Pai me ama, cante. Meu Pai me ama, eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama, eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do seu grande amor. Meu Pai me ama, eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama, eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do seu grande amor. O Pai me adotou e o seu amor me encontrou. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Eu era órfão, hoje sou filho. Nós te adoramos, Senhor. Muito obrigado, Pai. O Pai me adotou e o seu amor me encontrou. Eu era órfão, eu era órfão, hoje sou filho teu. Meu Pai me ama. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. Nada vai me separar do seu grande amor. Meu Pai me ama e eu sou dele. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do seu grande amor. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou.
és bom, justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Muito obrigado, Senhor. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Obrigado, Senhor, porque o teu amor nunca acabará. Por mais que o dia de amanhã, Senhor, seja mal, possamos ter aflições, mas o teu amor não muda e nós confiamos em ti. Obrigado por essa noite, Senhor, te louvamos por todas as coisas. Obrigado pela tua bondade, pela tua fidelidade, que são eternas. Nós te exaltamos nessa noite, Pai. Recebe tudo que somos e tudo que temos para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vocês estão felizes? Vamos aplaudir ao Senhor, aplauda Ele. Glória a Deus. Tome o seu lugar, sente, fique à vontade. Uma boa noite a todos mais uma vez, a todos os irmãos que estão aqui no prédio da igreja, também os irmãos que estão em casa acompanhando através da internet, os irmãos aqui de Santo Antônio, também a igreja da Miraguaia, os irmãos de Osório que estão com a gente, e queremos compartilhar algo com os irmãos, algo que temos sido ministrados pelo Senhor nesses dias. E para isso eu quero te convidar para abrir a tua palavra, abrir a Bíblia em Lucas,
O Evangelho de Lucas, no capítulo 5, a partir do primeiro versículo. Lucas, capítulo 5. A gente pode dizer que somos privilegiados por já podermos estar reunidos, né, como igreja. Tantos lugares que ainda não podem se reunir assim. E eu me alegro muito e fiquei muito em paz quando desde semana passada a gente retomou os cultos, porque dá muita saudade de estar junto, saudade de estar junto louvando ao Senhor, e a gente pode se alegrar e agradecer ao Senhor porque graças a Deus nossa região não está sendo tão afetada por tudo isso que está acontecendo, e a gente então tem a oportunidade de estar junto, embora nesse formato um pouco diferente, né? Mas estamos aqui para a glória de Deus. Todos acharam? Vamos ler então Lucas capítulo 5. Diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apodera dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pecador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Sabe, irmãos, essa história de Pedro e de seus companheiros, ela é muito conhecida nas Escrituras, e talvez você já ouviu diversas pregações sobre essa passagem, sobre esse texto, sobre essa história. Eu quero meditar em algumas coisas que aconteceram nesse dia, na vida desses irmãos. E interessante, irmãos, que nós sempre buscamos, trabalhamos e desejamos viver a normalidade, viver as coisas que a gente prevê que vai acontecer. A gente trabalha um mês inteiro para receber o nosso salário, a gente faz planos, a gente pode trocar de carro, pode construir uma casa, a gente pode projetar tantas coisas, e a gente sempre está contando que tudo vai dar certo, que tudo vai ocorrer conforme a gente está planejando. Eu creio que nós não somos preparados para enfrentar imprevistos. A gente não está pronto para enfrentar as dificuldades que aparecem na vida. Nós não somos como um exército. Um exército ele se prepara. Um exército ele treina todo dia, o dia todo. Ele se prepara.
Se amanhã tem uma guerra, o exército está pronto para essa guerra, para entrar na selva, para entrar num lugar difícil, para passar por aflição. Eles estão preparados. Mas nós, irmãos, geralmente nós não estamos prontos para certas batalhas. A gente não está, muitas vezes a gente é pego de surpresa. E nessa história de Pedro, irmãos, aconteceu um imprevisto. Algo que para ele não era normal. Ele não esperava. Sabe, irmãos, Pedro, ele não estava pescando, ele e os seus companheiros, por causa de um hobby. Ele não estava praticando um esporte. Talvez a pesca, para alguns irmãos que gostam, ela é para esfriar a cabeça, para fazer algo diferente, final de semana, nas férias. Não, irmãos. A pesca para Pedro e os seus irmãos, seus companheiros, era a sua forma de sustento. Era dali que ele tirava o alimento, é dali que ele supria as necessidades. A atividade profissional de Pedro era a pesca. E ele era profissional, ele sabia tudo de pesca. Eu tenho um amigo que sabe muito de arroz. Sabe tudo, diz ele. Mas Pedro, irmão, sabia tudo de pesca. Ele sabia a hora, o dia de entrar no mar. Ele sabia que tipo de rede, que tipo de material. Ele sabia como cuidar do barco. Ele dominava essa área. Mas teve uma noite, irmãos. Teve um tempo, irmãos, que chegou na vida deles. E eles ficaram a noite inteira trabalhando, se esforçando, longe de suas casas, como de costume. Só que naquela noite não pescaram nada. Aquela noite foi em vão. Aquela noite aconteceu uma parada na vida profissional de Pedro. Uma pausa. E interessante, a gente leu ali no versículo 2. No finalzinho diz que, havendo descido, eles estavam lavando as redes. Irmãos, se fosse um dia normal, Pedro ia passar a noite inteira pescando e no outro dia pela manhã com certeza ele estaria limpando os peixes, estaria organizando as coisas para ir pescar novamente, não sei. Mas a cena, irmãos, daquele momento na vida daqueles irmãos era o quê? Barcos vazios. E por que eles tiveram que lavar as redes, irmãos, se eles não pescaram nada? Sabe por quê? Porque quando a gente está fazendo algo, quando eles estavam na atividade, as redes, quando elas vão para dentro do mar, quando elas estão na água, e elas não trazem nenhum peixe, mas elas trazem sujeira, elas podem trazer algum galinho, alguma coisa que faz parte. E eles estavam, então, irmãos, sem nada para fazer, eles lavaram as redes. Eles estavam se preparando para a próxima pesca. E ele teve, irmãos, essa pausa nessa atividade dele. É interessante, irmãos, que Pedro, ele não ficou parado. Ele mobilizou seus companheiros, acredito eu, e ele foi lavar as redes, ele foi organizar, ele foi tirar o que não estava bem. Talvez foi limpar o barco de uma forma diferente, como fazia tempo que não limpava. E sabe o que eu entendo, irmãos? Que assim como na vida deles, na nossa vida nesse tempo, irmãos, tudo que está acontecendo, talvez você já ouviu isso, mas nada está acontecendo, irmãos, fora do controle de Deus. Não pode, irmãos, aparecer um vírus e parar toda a terra. Fazer uma pausa não só numa atividade, em tudo parou. E quando a gente olha, irmãos, para esse cenário daqueles pescadores lavando as redes, eu entendo que era um tempo de manutenção. Assim como nós podemos estar vivendo nesses dias um tempo de manutenção.
um tempo de darmos uma parada e analisarmos nossas ferramentas, analisarmos nossas motivações, refletirmos o que nós estamos fazendo, o porquê que nós estamos fazendo as coisas que nós estamos fazendo. Sabe, irmãos, tudo isso que está acontecendo, Deus está trabalhando na vida de cada um. Deus está nos preparando, cada um de uma forma diferente, mas Ele está. Não devemos temer, não devemos nos assustar, porque está tudo dominado. Deus não perdeu o controle de nada. Ele sabe o que Ele está fazendo. Interessante, irmãos, que a manutenção, ela é importante para as nossas vidas. A manutenção, ela é algo que é necessário ser feito. E eu quero te dizer nessa noite, irmãos, que se nós formos comparar a nossa vida com Deus, com um carro, irmãos, a gente não pode só pegar e entrar dentro dele, bater chave e andar, botar gasolina e andar. Tem momentos, irmãos, que no carro a gente tem que dar uma parada e fazer o quê? Uma manutenção. Verificar a água, verificar o óleo, calibrar os pneus. Sabe, irmãos, Deus, eu creio que tem usado cada um de nós, cada um de vocês. Mas assim como um carro, esse exemplo simples que eu estou dando, Deus não quer só nos usar, Ele também quer nos manter. E talvez essa pausa, ela está sendo necessária para algumas manutenções. Alguns talvez nesse tempo tem que arrancar um motor fora, trocar algumas peças, levar para a retífica. Alguns estão faltando óleo. Sabe, irmãos, assim é na nossa vida. Assim foi na vida de Pedro. Ele lavava as redes. E nós precisamos também fazer manutenção na nossa vida espiritual, na nossa vida com Deus. E interessante, irmãos, que como eu falei, essa pausa, essa parada, ela atingiu todo o planeta Terra. Tudo. E cada um pode tirar suas conclusões e dizer que não, Deus permitiu esse vírus por causa disso, por causa daquilo. A gente pode conversar, a gente pode dizer, a gente pode pensar, mas na sua vida individual, irmãos, você e Deus sabe o que toda essa parada está causando, o que tudo isso está mudando. De repente você está enxergando uma sujeira que antes você não enxergava, porque você está parado em alguma atividade profissional, alguma atividade que era essencial para você. Talvez no tempo que a gente não teve os cultos aqui, talvez você que está em casa, no tempo que você ainda não conseguiu vir para o prédio e sente tanta falta. E a minha pergunta é: como está a nossa fé? Será que existe vida cristã, vida espiritual fora aqui do prédio, como nós sempre ouvimos, sempre aprendemos? É tempo de refletirmos. E como essa parada, irmãos, parou tudo, tem algumas coisas que eu analisei e achei muito interessante que realmente tenham parado. Sabe? Talvez Deus permitiu essa parada para que muitos deuses com letra minúsculas, deuses menores, caiam por terra e o nome deles seja exaltado. Um dos deuses, irmãos, é o futebol. O futebol está parado. Eu escutei uma entrevista de um presidente de um clube grande aqui do estado, ele dizendo que se essa crise durar mais 4, 5, 6 meses, o clube fecha. E o meu coração se alegrou e na hora, irmãos, eu lembrei que é deuses que podem estar caindo. Sabe por quê, irmãos? Que mal há no futebol? Muitos males. Salários astronômicos, pessoas dando a vida por uma bola. Troca de valores, pessoas morrendo por causa de um esporte.
Tantas coisas que pararam, irmãos. As casas de prostituição fecharam, e tomara que continuem fechadas. Podemos imaginar Deus olhando para a terra e achando muito ruim algumas coisas, então vamos dar uma parada. Podemos pensar, sim, uma pausa. Tantas e tantas coisas, irmãos. Ouvi dizer também que se tem muita dificuldade de voltar a gravar novelas. Uau, como eu me alegrei. Muita dificuldade por causa de aglomeração, porque não pode ter cenas de beijo, então não tem como gravar. Tomara que não. Esses são pensamentos meus, irmãos, tentando não adivinhar, mas fazendo com que nós pensamos em o porquê de tudo isso. Irmãos, eu creio que nesses dias Deus está chamando a sua atenção. Como se Deus bradasse do céu e dissesse para a terra: olhem para mim, eu quero comunicar algo a cada um de vocês. E infelizmente, irmãos, também nesse tempo, muitas igrejas não puderam realizar seus cultos. Muitos pastores não puderam pregar. Muitos líderes. Sabe, irmãos, infelizmente muita gente perdeu tudo aquilo que tinha, que era um púlpito e um microfone. Perdeu talvez a sua plateia. É um tempo de refletirmos, e eu tenho refletido nisso. Por que muitos estão em desespero com denominações talvez que possam fechar, porque não têm estruturas para aguentar. Isso me faz, irmãos, algumas perguntas. E o porquê? O porquê ser um pastor? O porquê ter uma igreja? Por que pregar? Por que ir para missões? Para quê, irmãos? A glória é de quem? Nessa pausa, irmãos, é um tempo de todos nós refletirmos. É um tempo de manutenção, um tempo de revermos se as nossas motivações, elas estão corretas. Então eu creio, irmãos, que durante esse tempo, muitos altares humanos foram levantados. Muitas pessoas estão fazendo coisas que o Senhor não pediu e não autorizou a fazer. E talvez muitos prédios não vão ter mais cultos, talvez muitas denominações não voltem mais a abrir, porque talvez deuses e altares humanos cairão, para que o nome do Senhor seja glorificado. Sabe, irmãos, eu creio que Deus está chamando a nossa atenção para fazer manutenção nesses dias, consertar coisas na nossa vida que estão muitas vezes nos atrapalhando. E eu lembro, irmãos, lá em Atos 5, você pode ler depois na sua casa, mas quando Pedro e João, eles continuaram pregando o evangelho, depois que Jesus foi aos céus, e as autoridades da época pensaram: nós já matamos Jesus e ficaram esses discípulos pregando, nós vamos ter que matá-los também. E eles perseguiram de uma tal forma, e eles eram questionados, eles eram criticados. E no capítulo 5 de Atos fala do parecer de Gamaliel. Gamaliel era muito respeitado, e ele estava dizendo para aquelas pessoas: deixem eles, vamos ver como que eles vão se sair. Eles falam em nome de Deus. E ele citou 2 exemplos. Ele cita o exemplo de 2 histórias, de 2 homens, de Teudas e de Judas, que eles começaram, que eles evangelizaram, que eles tiveram as suas igrejas, mas depois que eles morreram, irmãos, o povo se dispersou. Provavelmente porque eles fizeram coisas que o Senhor não tinha pedido, ou a motivação estava errada. Teudas, 400 homens, 400 pessoas acompanhavam. Judas, aproximadamente 1000 pessoas. Mas depois que eles partiram, irmãos, o povo se dissipou. É um tempo de pensarmos, irmãos, se aquilo que nós estamos fazendo para Deus,
ou estamos fazendo para nós? Que o Senhor venha nos dar a motivação correta. E então, irmãos, Jesus ele chega e ele utiliza aquele barco vazio para pregar a palavra. Interessante que aos olhos de Pedro e aos olhos de quem olhasse via um barco vazio, mas Jesus viu uma oportunidade. Eu não sei se na tua vida nesse tempo é tempo de barcos vazios, é tempo de sequidão, de tristeza, de insegurança, de medo, de não sabe como vai ser o futuro. Sabe, irmãos, Jesus ele não olha para as circunstâncias como a gente olha. A gente olha para um morador de rua e lamenta. E diz, ele não vai chegar a lugar nenhum. Jesus pega ele, tira do lixo, joga dentro de uma comunidade terapêutica que pode fazer um dos maiores pregadores da nação. Jesus ele não olha como a gente, então ele pega aquele barco e ele vai pregar a palavra, porque era muita gente que acompanhava. E no versículo 4 ele diz para Pedro, depois que ele acabou de falar, ele disse: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Sabe o que Jesus disse para Pedro? Vai em águas mais profundas. Vai mais fundo, Pedro. Irmãos, por mais que a nossa vida, irmãos, possa estar parecendo que está dando tudo errado, que as circunstâncias são difíceis, Jesus ele diz para nós: vai mais fundo. Aumenta o nível, arrisca mais, vai para as águas mais fundas. E Pedro disse: mestre, a gente não apanhou nada. E aqui está um ponto, irmãos, decisivo na vida de Pedro, porque ele tem a imagem do barco vazio e a ordem do mestre: vai mais fundo. E glória a Deus, irmãos, que ele decidiu ouvir o mestre e ele lançou as redes. A Bíblia não fala, mas dá para se entender que era de dia, porque eles estavam lavando as redes quando chegaram, passaram a noite toda. Jesus pega o barco, começa a pregar, e depois Jesus diz: vai, lança a rede lá no fundo do mar. Então talvez não era a melhor hora de pescar, segundo o profissional Pedro. Mas, irmão, debaixo de uma palavra de Jesus, a gente faz com que as coisas impossíveis se tornem possíveis. Com Jesus, irmãos, a gente vende guarda-chuva no Nordeste. Se Jesus, irmãos, mandar a gente dar com a nossa cabeça na parede, ou Ele vai nos dar uma cabeça nova, ou Ele vai transformar a parede em colchão. Jesus faz isso, e Ele disse para Pedro: vai pescar, lança as redes. E ele disse: nada apanhamos a noite toda, mas sobre a tua palavra, mas porque tu mandas, eu lançarei a rede. E assim, irmãos, eles foram muito abençoados, tiveram que pedir ajuda para os demais companheiros. E Pedro ele ficou espantado com aquilo que ele viu. Interessante aqui que ele ainda não era discípulo de Jesus. Talvez ele conhecia Jesus de ouvir falar, mas ele não tinha um contato talvez tão íntimo com Jesus. E a gente aprende, irmãos, aprende muito, porque muitas vezes a gente está um tempão andando com Cristo, Ele fala-nos para fazer certas coisas e a gente não faz. Mas Pedro teve esse contato com Jesus e ele obedeceu. E o foco dessa passagem que me chama a atenção não é a bênção da grande quantidade de peixes, mas a obediência de Pedro. O tempo da manutenção das redes, essas coisas me chamam a atenção. E no final, irmãos, no versículo 10,
No finalzinho, disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. Depois que Pedro viu tudo aquilo que o mestre fez, ele ficou espantado, mas Jesus disse: calma, não temas, agora tu serás pescadores. A palavra grega para pescadores significa capturar algo vivo em ação contínua. Ele disse para Pedro: agora você vai capturar pessoas para mim. Uma ação contínua. E assim será. Sabe, irmãos, todos nós herdamos esse mandamento, essa fala de Jesus a Pedro, para capturarmos pessoas para o Senhor, pessoas que estão perdidas, pessoas que muitas estão morrendo nesse tempo e a mídia não está falando porque o foco é o vírus. Mas saiba você que tem muitas pessoas se suicidando, tirando as suas vidas apavoradas, com medo. E que eu e você nesse tempo possamos olhar para dentro de nós, fazer uma reflexão, analisar que área das nossas vidas o Senhor está fazendo uma manutenção. O que eu preciso deixar de fazer que de repente entristece o Senhor? O que eu preciso fazer para o agradá-lo? Sabe, irmãos, sempre quando Jesus fala com a gente, o resultado final vai ser o nosso coração rendido a Ele e a nossa vida podendo tocar outras vidas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Sempre, irmãos, o propósito de Deus é esse, e esse propósito é maior do que os nossos. Pedro, interessante, ele não se desesperou quando passou a noite em claro e não pegou nada. Mas sabe o que ele fez? Ele lavou as redes, ele se preparou. E é o que nós devemos fazer nesse tempo. Se preparar, treinar, talvez orar mais do que nós já orava. Meditar mais nas escrituras do que nós já meditava. Jejuar mais do que nós jejuava. Para quando a gente ouvir a voz do Senhor, a gente possa dizer: sim, Senhor, eu não vou olhar para os barcos vazios da minha vida. Eu não vou olhar para a dificuldade, mas eu vou olhar para Ti, Jesus, que é o autor e consumador da fé. Muitas pessoas estão com medo nesses dias, irmãos, e o medo ele gera insegurança, gera depressão, pode gerar até a morte. Mas a nossa fé em Cristo Jesus, ela gera esperança e vida, vida eterna. Você crê? Quero te convidar para a gente orar nessa noite. Fique de pé comigo. Você aí na sua casa também, fique à vontade. Se quiser ficar de pé com a sua família, feche os teus olhos neste momento. Nós queremos orar. Será um tempo de manutenção na sua vida, na sua família. Assim como Pedro precisou limpar as redes, tirar as sujeiras. Quais são as áreas que você precisa olhar e talvez reparar, talvez limpar, talvez tirar tudo que está impedindo de você ir mais longe no Senhor. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós podemos confiar em Ti mesmo, Senhor, em meio às circunstâncias da vida não serem favoráveis. Mesmo, Senhor, aos imprevistos que nós não estamos muitas vezes preparados. Assim como foi na vida de Pedro, Senhor, que a sua atividade essencial, a sua atividade profissional teve que ser cancelada por uma noite inteira. Isso fez com que ele tivesse que parar para lavar suas redes. Que nesse tempo, Senhor, nessa crise, talvez algumas coisas na nossa vida precisou parar. Que a gente possa aproveitar, Senhor, para que
a manutenção do Senhor possa acontecer na nossa vida espiritual, consertos, limpezas. Ah, Deus, que você encontre no coração da sua igreja um coração aberto para mudanças, para transformações. Que possamos, Senhor, ouvir a tua voz, escutar, Senhor, o que você quer com tudo isso. Que sabemos que é permissão sua. Que possamos ouvir a voz do Pai, ouvir a voz de Jesus. Que possamos obedecer o seu comando. E que possamos ser ousados, Senhor, usados pelo Senhor nesse tempo, para capturar pessoas para Ti. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos por essa noite. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Nos guarda, Senhor, em tudo que formos fazer, e que possamos ser edificados como Tua igreja. Em o nome de Jesus assim nós oramos e nós cremos. Amém e amém. Uma boa noite a todos. Deus abençoe. Fiquem na paz.